Graças e paz, irmãos. Aqui é o pastor Edmar que está falando. Em mais um momento na presença do Senhor, nós estaremos buscando, dando continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo a respeito dos anjos. E espero que esse seja mais um momento para nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Dando continuidade, nós falaremos a respeito das classes de anjos, o que a Bíblia diz sobre a classificação dos anjos, a hierarquia. A primeira texto da Bíblia, vários textos falam a respeito dos principados, dos tronos, principados, autoridades, poderes, nos levando a entender que existem essas classes de anjos, como, por exemplo, em Efésios capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, esses textos nos levam a deduzir, a entender a respeito dessas classes de anjos. Não fica claro, não dá para afirmar que sejam uma hierarquia a respeito desses anjos. Por exemplo, os tronos. E a palavra original, no grego, significa assento de honra, utilizado por alguém poderoso. E o texto, essa palavra pode ser usada tanto para tronos humanos quanto tronos celestiais, espirituais. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz tronos ao redor do trono de Deus. Também lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habitas. E esse texto está lá em Apocalipse 2,13, falando a respeito da igreja de Pérgamo. Então fala sobre esse trono de Satanás em uma cidade. Também outra classe que a Bíblia nos mostra são os principados, que o original grego significa autoridades, governos. Então, esse texto nos leva a um entendimento, a dedução de ser uma área de influência, de poderes espirituais influenciando, né? Então, possivelmente se refere a poderes espirituais que exercem influência, domínio em regiões celestes, em áreas determinadas, como lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles. Então, a ação do Senhor Jesus sobre esses principados. Também a Bíblia fala sobre potestades, e no original se refere a poderes mundanos, e algumas vezes se refere assumindo essa conotação espiritual, essas potestades. E sempre a palavra potestades, ela vem depois dos principados, potestades, nos levando a entender que pode significar uma hierarquia entre essas forças espirituais. Mas também o que a Bíblia diz especificamente sobre os anjos, as classes de anjos. Quais são a hierarquia entre os anjos? Quando nós vemos na Bíblia, nós já mencionamos no vídeo anterior que os anjos, eles são mensageiros, representantes de Deus, né? Eles atuam sob a ordem de Deus. E a Bíblia está repleta de anjos, sempre com a atuação de louvar a Deus, guerrear ao lado do povo de Deus, guardar a nação de Israel, trazer recados. Então, várias ações dos anjos. E a Bíblia, o único nome de anjo que a Bíblia menciona é o nome do anjo Gabriel. E essa palavra Gabriel, ela vem do hebraico, que quer dizer guerreiro de Deus ou homem de Deus. Então, ele provém da junção de homem forte ou guerreiro. Então, Gabriel é o único nome de anjo que a Bíblia menciona. E a Bíblia nos fala desse Gabriel, a ação, como anunciador de grandes mensagens de Deus para a humanidade. Ele apareceu para Daniel, para explicar a visão de Daniel, lá em Daniel capítulo 8, versículo 16, e a profecia das 70 semanas, em Daniel capítulo 9, versículo 21, a Bíblia nos fala dessa ação desse anjo trazendo a mensagem a Daniel. No Novo Testamento, ele aparece durante a anunciação do
do nascimento de João Batista e de Jesus também. A segunda classe de anjo são os arcanjos. Então, primeiro tem os anjos, depois os arcanjos. E a palavra arcanjo significa o principal entre os anjos. E esse prefixo arc nos sugere tratar-se de um anjo-chefe, de um principal, de um anjo poderoso. Então, a palavra arcanjo, ela aparece somente 2 vezes nas Escrituras, e está lá em Judas, capítulo 1, versículo 9, e outra está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Também, esse único arcanjo referenciado na Bíblia, ele tem um nome também. A Bíblia descreve como sendo o arcanjo Miguel. Judas, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, a Bíblia menciona primeiro um único anjo como sendo Gabriel e o arcanjo como sendo Miguel. É o que a Bíblia nos mostra. A terceira classe de anjos que nós podemos ver na Bíblia são os serafins. E a palavra serafim, a palavra que traduz, ela tem o significado de serpente que queima ou serpente ardente, ou também ainda consumir com fogo. Você vai encontrar lá em Isaías capítulo 6, no versículo 2. Então os textos bíblicos nos levam a entender que essa classe de anjos estariam relacionados à adoração constante ao Senhor, uma proximidade ao trono de Deus, seriam esses arcanjos. Bem, então, a próxima classe de anjos seriam os querubins. E esses querubins, no hebraico, significa guardar ou cobrir. Então, com as principais funções seriam de guardiões. Os textos bíblicos nos falam que esses querubins, eles aparecem, por exemplo, no Jardim do Éden, quando, por causa do pecado, Deus expulsou o homem do paraíso, ele colocou lá o querubim. O próprio Satanás é tido como um querubim ungido, né? E fala sobre esse guardiões. Então, a própria Arca da Aliança, a tampa, o propiciatório, existe a figura de 2 querubins em puro ouro, que tinha a função de proteger os objetos em seu interior. Então, os querubins ligados a essa condição de guardiões. Tá certo? O próprio Lúcifer, como eu falei, era um querubim antes da queda, que o transformou em Satanás. Está lá em Ezequiel capítulo 28. O texto nos leva ao entendimento dessa categoria, dessa classe, né, dessa hierarquia de Satanás também como um querubim. Em Ezequiel capítulo 10, de 1 a 8, estão descritas algumas das características desses querubins. Seriam criaturas aladas, nos diz que elas teriam mãos como de homens, de serem os sustentadores do trono de Deus e de serem criaturas extremamente poderosas. Então a Bíblia fala sobre essa classificação dos anjos. Bem, com relação ao seu caráter, em primeiro lugar, a Bíblia nos leva a entender que eles obedecem à vontade de Deus, estão sempre debaixo da ordem de Deus, cumprem os encargos de Deus sem questionar. Lá em Salmos 103, no versículo 20, a Bíblia diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Então os anjos agem, embora tenham autonomia, eles tenham livre-arbítrio, eles obedecem à vontade de Deus. Eles são sábios, nós já vimos que eles têm sabedoria, têm discernimento. Então, 2 Samuel capítulo 14, versículo 20, a Bíblia diz: para mudar o aspecto desse caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu Senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então, o texto está falando a respeito de Davi, que é comparado a um anjo sábio. Um anjo, a sabedoria de um anjo, de ter o entendimento, de ter a sabedoria de um anjo. Então, eles
embora sejam, é importante destacar aqui, embora sejam inteligentes por viverem tanto tempo na Terra, convivendo com os seres humanos, eles, embora tenham sabedoria, nós já vimos que eles não são oniscientes e também eles não podem ler os nossos pensamentos. Só Deus pode ler o que passa no profundo, no oculto. A Bíblia nos mostra isso, desse entendimento que os anjos não podem ler os nossos pensamentos, eles podem deduzir a respeito do nosso comportamento, tá certo? Bem, também são mansos, eles não injuriam os seus opositores. Nós já vimos lá em Judas capítulo 1, versículo 9, de que o anjo Miguel ele não ousou quando ele contendia com o diabo, ele disputava, não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, dando a entender desse respeito a essa hierarquia, porque nós vimos que Lúcifer já foi um querubim ungido, não é certo? Bem, eles são santos, sendo separados por Deus, e para Deus eles são santos anjos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, a Bíblia nos fala, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, esses santos, eles falam de separado. A palavra santo significa separado. Os santos separados, como nós, Deus demanda que nós também sejamos separados. Os anjos também são santos, separados para a obra do Senhor, consagrados à obra do Senhor. Quanto à sua obra, os anjos eles são agentes de Deus, eles são executores dos pronunciamentos de Deus, não dos nossos pronunciamentos, né? Então, esse negócio de mandar anjo fazer coisa não é o que a Bíblia nos ensina. Marcos, capítulo 13, do versículo 26. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu, os anjos cumprindo as ordens de Deus. Então, realmente, nós precisamos entender isso, que esses anjos estão a serviço e consoantes à vontade do Senhor, né? Bem, aqui algum resumo é que eles são mensageiros de Deus, e eles, por meio de Deus, ele os envia para fazer anunciações, advertências, instruções, encorajamentos, revelações, sempre cumprindo as ordens de Deus. E depois você vai poder baixar o PDF com todo esse texto, todos esses textos aí, para que você possa se aprofundar no estudo, tá bom? Bem, continuando aqui, eles são servos de Deus, enviados para sustentar, para preservar, para resgatar, para interceder e para servir ao justo depois da morte. Todos esses textos aí falando a respeito dessa obra dos anjos. Eles também são ministradores. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, são anjos aí trabalhando, levando, ministrando, conduzindo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus como mensageiros, tá bom? São guardas do povo de Deus. Salmos 34, versículo 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra. Então, essa ação também dos anjos, pelejando em favor do povo de Deus. São aplicadores do juízo divino. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, a Bíblia nos fala: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 180.000 deles, e levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Então, a ação sobrenatural dos anjos, obedecendo às ordens do Senhor, ele agindo de maneira sobrenatural, é o que a Bíblia nos fala, tá certo? E por fim, nós deixamos aí o nosso contato. No próximo vídeo nós estaremos falando mais a respeito da ação dos anjos, aí já caminhando para o final, no próximo vídeo. Então são 3 vídeos que nós estaremos fazendo e também postando aí um PDF com todo o resumo desse estudo sobre os anjos. Espero que Deus
possa abençoar a sua vida. E qualquer coisa você pode mandar e tem o nosso contato, você entra em contato conosco. Deus te abençoe, não se esqueça de assinar aqui o nosso canal. E que Deus abençoe em nome de Jesus.